Boa tarde, está começando a primeira edição do TVC News de 2026. Que este ano seja repleto de saúde, paz, felicidades, diversas realizações e muita prosperidade. E claro, neste ano de 2026 nós vamos seguir aqui com vocês, trazendo todas as informações de Balneário Camboriú, toda a região, também de Florianópolis, que esse ano então nós vamos estar aqui te acompanhando todos os dias no horário do almoço com todas as informações. E agora nós vamos acompanhar o que vai ser destaque na edição de hoje. Mais de 1 milhão de pessoas celebraram o Réveillon em Balneário Camboriú. Santa Catarina intensifica ações de prevenção contra o Aedes aegypti. Limpeza da orla de Balneário Camboriú após o Réveillon resulta em 25 caminhões de resíduos. Secretários realizam limpeza nas ruas após fortes chuvas em Camboriú. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Estamos de volta e agora, para iniciar a edição do TVC News, nós vamos começar com uma boa notícia, porque Camboriú, nesses últimos dias, registrou fortes alagamentos, inclusive lugares que ficaram com muito barro nas ruas. E quem vai fazer quem vai trazer um pouquinho mais as informações para a gente na edição de hoje é o secretário de Obras de Camboriú, o Zé Branco, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Zé Branco, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos que estamos assistindo pela TVC Panorama. Você falou muito bem, a gente queria estar aqui dando outras notícias boas da nossa cidade de Camboriú, mas infelizmente precisamos dar essa notícia aí do ocorrido que ocorreu em Camboriú nos últimos dias. Nossa Secretaria de Obras tem trabalhado muito para manter a cidade limpa com a determinação do prefeito Leonel Pavan, vice-prefeito Josias, mas fomos surpreendidos aí, trabalhamos dia 29, dia 30, dia 31 e dia 31 no final da tarde, fomos surpreendidos aí com a forte chuva no município de Camboriú. Vários bairros foram atingidos, principalmente o bairro Tabuleiro, devido a um loteamento que está fazendo ali próximo ali, e acabou essa lama, essa água descendo todo para o bairro Tabuleiro, várias ruas foram atingidas ali, e a gente tem que fazer uma força-tarefa no dia 1º. Enquanto dia 1º de janeiro muitas pessoas estavam comemorando ainda o Réveillon e estavam nas festas, nossa Secretaria de Obras e uma boa parte da Prefeitura de Camboriú estava trabalhando. Quero aqui fazer referência ao secretário que prontamente atendeu o pedido do prefeito Leonel Pavan para que nós pudéssemos limpar a cidade de Camboriú em 24 horas. E a gente fez uma força-tarefa no dia 1º de janeiro, Secretaria de Obras, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Administração na pessoa do Roberto Pereira, Secretaria de Educação da CARE, outra Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Secretário do Governo, todos os secretários envolvidos numa força-tarefa, mais de 60 pessoas envolvidas no dia 1º de janeiro, para poder limpar totalmente a cidade. Não conseguimos fazer 100% ainda das ruas, estão trabalhando no dia de hoje, dia 2, estão trabalhando aí com várias equipes na rua, Bianca, trabalhando. Você que está nos assistindo aí, a gente está com 4 caminhões de hidrogel lavando as ruas de Camboriú, com mais 2 equipes trabalhando. Fomos surpreendidos no interior de Camboriú, foi notícia nos últimos dias de uma ponte lá no Cobra Fria que cedeu. Essa noite, com a chuva de ontem, a estrada que liga Limeira a Brusco, pelo interior de Camboriú, a ponte foi interditada ontem à noite, mas hoje, na parte de manhã, já estivemos no local com máquina e caminhão para liberar o trânsito, e assim foi ocorrido na cidade de Camboriú nos últimos dias. A gente fica triste aí com essa notícia, mas determinação do prefeito Leonel Pavan, vice-prefeito Josias, que as secretarias não parassem para nós poder manter a cidade organizada e limpa, e é isso que nós temos feito nas últimas 24 horas. Inclusive, enquanto o secretário estava falando, estava passando algumas imagens mostrando a limpeza que foi realizada ontem, então, em Camboriú. Inclusive, secretário, quantos maquinários foram, então, atuaram juntamente nessa limpeza? Bianca, ontem a gente tinha 6 caminhões hidrojados trabalhando no município de Camboriú, 4 máquinas escavadeiras e mais 2 caminhões caçamba e mais de 60 servidores envolvidos, né, nessa limpeza de ontem. Da mesma forma, a gente trabalhou da mesma forma hoje. A gente está aí com 48 servidores trabalhando no dia de hoje, 4 caminhões hidrojato, mais máquinas e caminhões fazendo toda a limpeza da cidade de Camboriú. Como eu falei, foram vários pontos que foram atingidos. Nesse momento, lembrando que a gente já fez a limpeza hoje da rua, ontem a gente fez aquela força-tarefa. Vocês perceberam que foi muita lama, tanto na rua Figueira quanto na rua Laranjeiras. E hoje outras ruas foram atingidas e hoje a gente está limpando outras ruas. Já limpamos a rua Marmeleira, estão na Monte Acaraí, Monte Castelito, Rosa Branca e assim outras ruas, principalmente no distrito de Monte Alegre. A gente está fazendo trabalho no dia de hoje para manter a cidade organizada. Eu penso que a compreensão do nosso morador de Camboriú, que nós não conseguimos chegar na sua rua fazer a limpeza hoje, tem a
a compreensão. Na segunda-feira a gente volta com a força-tarefa. Eu preciso que amanhã, que seja sábado, eu dê uma folga para os meus servidores, tendo em vista que a maioria trabalhou dia 29, dia 30, dia 31, dia 1º e hoje estão trabalhando. Então eu preciso que eles descansem um pouquinho para que na segunda-feira a gente volta com a força-tarefa de limpar toda a cidade de Camboriú. Então pensa a compreensão dos moradores, senão eu não cheguei na sua rua para fazer a limpeza, mas na segunda-feira a gente está com a força-tarefa para limpar toda a cidade de Camboriú por uma determinação do prefeito Leonel Pavão. Secretário, em caso alguma rua, né, esteja, então, ainda com esse barro e a pessoa, o morador, queira notificar a Secretaria de Obras, até mesmo a Defesa Civil, existe algum canal, algum número que a pessoa pode estar avisando que precisa ainda dessa limpeza, dessa vistoria na rua? Pode fazer, continuando a Defesa Civil. O que nós acertemos com a Defesa Civil? A gente passou essa demanda para a Defesa Civil. A Defesa Civil atende, encaminha para a Secretaria de Obras, né? Porque a Defesa Civil está mais em campo, visitando, e a Secretaria de Obras vai executar o serviço. Algum local que tiver problema de alagamento, tiver problema de barreira ou lama na rua, a Defesa Civil nos passa e a gente está fazendo. O Robson está fazendo um trabalho de monitoramento toda a cidade de Camboriú, e vai passando para a Secretaria de Obras. E como a Secretaria de Obras é a única secretaria que executa, né, que tem os maquinários, tem os caminhões, a gente vai fazendo esse trabalho. Mas eu penso a compreensão, se você não cheguei na sua rua para limpar, eu penso a compreensão que a gente vai chegar para poder fazer a total limpeza. Então, com várias empresas, então com a empresa terceirizada fazendo limpeza da cidade, hoje são várias pessoas trabalhando na cidade de Camboriú para nós manter a cidade organizada, manter a cidade limpa, conforme a determinação do prefeito Leonel Pavão. Camboriú tem sofrido nos últimos anos. Fomos surpreendidos no início do ano, dia 16 de janeiro de 2024, com uma grande enchente em Camboriú, e agora fomos surpreendidos no final do ano, e já iniciando o ano com essas enxurradas na cidade de Camboriú, mas devido ao trabalho que a gente fez no decorrer do ano, isso evitou muito as limpezas, desassoreamento de córregos, de valas, de rios, e boca de lobo, e bueira, assim por diante, o caminhão catatreg na rua, tirando o material da rua, e isso evitou muito que as ruas não alagassem tanto como foi alagado em 2024, lá no início do ano. Mas nós continuamos trabalhando. Penso mais uma vez a compreensão do nosso morador de Camboriú, quero aqui fazer um agradecimento a todos os nossos servidores que se envolveram no processo de ontem, no mutirão de limpeza, e aquele que está trabalhando no dia de hoje. Mas a gente volta segunda-feira com a força total para poder manter a limpeza e a organização e o serviço que a Secretaria de Obras não pode parar, que é na cidade de Camboriú. Tendo em vista, Bianca, a Secretaria de Obras eu não paro, não consigo parar, porque eu tenho muitas demandas, né? Serviço de cemitério, serviço de limpeza, limpeza pública e assim por diante. Mas a gente pede a compreensão do nosso morador aí, que na próxima semana a gente volta na segunda-feira, a Secretaria de Obras volta com todos os servidores para poder manter a organização e a limpeza da nossa cidade. Secretário, inclusive não posso deixar de falar, né? Começou a chover agora há pouco aqui em Balneário Camboriú. O senhor sabe me dizer se em conversa também com a Defesa Civil foram registrados a possibilidade de mais chuvas em Camboriú nesses próximos dias e se há algum risco para os moradores? Está falando, enquanto eu estava aqui no estúdio aqui, eu estava falando com o Rol da Defesa Civil, ele me mandou alerta ali, a previsão daqui pelas próximas 2, 3 horas, chuva no Vale de Itajaí, na nossa região, deve pegar pouco chuva, muito vento e algum pouco de raio, trovoada, mas vamos torcer que o volume não seja grande para que não afete a cidade de Camboriú. Claro que a gente fica triste quando acontece isso na cidade de Camboriú, porque o serviço não para e acaba quem sofre é os moradores da cidade de Camboriú com os alagamentos das ruas. Mas a previsão é de chuva nas próximas horas, mas com intensidade menor. Então esperemos que não vai afetar. Nosso trabalho continua lá em Camboriú hoje, fazendo a nossa limpeza de organização para poder manter a cidade limpa conforme ao pedido do prefeito e, claro, a necessidade dos moradores, né? Recebe muita chamada, Bianca, dos moradores para poder fazer a limpeza. Claro que não consegue limpar 100% ainda, que a cidade é grande, várias ruas foram atingidas com essa enxurrada dos últimos dias aí, tanto no dia 31 e anteontem ainda choveu um pouco, mas a gente está fazendo o possível para poder manter a nossa cidade limpa e organizada. Peço a compreensão aí que nós vamos fazer todas as ruas no decorrer da semana. Nós trabalhamos desde da metade do mês para cá, a gente tem trabalhando, você vê esse pessoal lá do Jardim Europa, percebeu, a gente fez todos os assoreamentos, uma determinação do prefeito Pavão, fazer todos os assoreamentos do rio que atravessa todo o Jardim Europa. Então tem visto que o Jardim Europa não sofreu com chuvas, nessa última chuva aí não alagou bem pouca coisa. E as outras ruas, Rio Pequeno, aqui no distrito Monte Alegre, lá no Cedro, estão todos os pontos. Claro que a gente parou, né? Segunda-feira a gente volta, ele volta com todos os equipamentos, são 4 máquinas grandes que estão fazendo os assoreamentos do rio. A gente parou, a gente trabalhou inteiro no dia 30, depois a gente parou esse período agora, né? E aí a gente volta no dia 5 de janeiro para fazer todos os assoreamentos e a limpeza das valas. O canal específico continua pela Defesa Civil ou pela Secretaria de Obras, né? A Secretaria de Obras está fechada para o atendimento, continua pela Defesa Civil que está recebendo. Como a Defesa Civil tem um telefone que atende 24 horas, continua solicitando pela Defesa Civil que aí a Secretaria de Obras vai ao local para ver. A gente está tendo muitos pedidos que vêm pela Secretaria de Obras e a Secretaria de Obras encaminha para a Secretaria de Obras, a Defesa Civil recebe e encaminha para a gente
gente poder fazer. Porque quem tem que chegar no ponto primeiro é a Defesa Civil, para poder olhar a segurança, se são barreiras que estão caindo, se são algum lugar que está alagado, se dá para entrar com máquina e caminhão para fazer algum trabalho, ou se não dá, isso a Defesa Civil determina para a obra e a gente faz o trabalho. Mas se você tiver alguma dificuldade na sua residência, na sua rua, pode acionar a Defesa Civil, que assim a Defesa Civil solicita a obra para que vá até o local para verificar os fatos e ter alguma coisa que dá para fazer imediato. Secretário, agradeço então a sua participação por estar aqui com a gente, trazendo todas as informações, principalmente para os moradores de Camboriú, que não iniciou o ano da melhor forma possível, mas a gente sabe que vocês seguem fazendo um excelente trabalho e tentando deixar a cidade de Camboriú o mais limpa possível, o mais organizada possível. Agradeço a sua participação e, claro, que sempre que tiver alguma atualização, estamos com as portas abertas para estar trazendo todas as notícias para os moradores de Camboriú e de toda a região. Muito obrigada, secretário, e um feliz ano novo. Obrigado. Bom, e agora nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar sobre o Réveillon de Balneário Camboriú, que teve mais de 1 milhão de pessoas acompanhando a queima de fogos na Praia Central. E também nós vamos falar sobre Santa Catarina, que está intensificando as ações contra o mosquito Aedes aegypti.